Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Rapaziada, depois de um tempinho aí, né, sem gravar, se eu não me engano são uns 3 meses aí sem gravar, 3 ou 2 meses sem gravar. Mas rapaziada, nós estamos voltando aqui, né? Eu tava meio sem tempo, né, meio corrido assim. E aí não tava dando pra gravar pra vocês, rapaziada. Por incrível que pareça, eu não tava conseguindo. Eu tava fazendo curso, agora eu tô fazendo outro curso, mas tá melhor agora pra gravar do que nesses últimos meses, tá? O curso agora é de noite, então à tarde, né? À tarde, né? Eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês. Então nesse horário assim, de tarde assim, vai sair sempre um videozinho quando der, beleza, rapaziada? Mas vamos sem enrolação, como de costume aqui do canal, e vamos estar noticiando aquela primeira notícia, valeu? A primeira notícia, rapaziada, é o seguinte: é que Matheus França não irá, né, não seguirá no Vasco para o restante da temporada, tá? Matheus França, que está, né, emprestado ao Vasco junto com o Crystal Palace. Ele tem contrato com o Crystal Palace até 2029 e está emprestado, né, ao Cruz-Maltino, um empréstimo que o Vasco fez em agosto do ano passado, né, e que se encerra agora na pausa, né, da Copa do Mundo. E o Vasco não tem o interesse de renovar o seu contrato, então ele irá retornar ao Crystal Palace após a Copa do Mundo, tá? Matheus França, que tem péssimos números pelo Vasco, jogou 25 jogos pelo Cruz-Maltino até hoje, né? 4 como titular apenas, marcou nenhum gol e nenhuma assistência. São números horríveis, né? Para uma esperança, né, que o Vasco tentava. O Vasco contratou ele chegou ao Cruz-Maltino com uma grande esperança, né? Tanto para o torcedor, né, que viu ele atuando aqui no futebol brasileiro e que estava emprestado a um grande clube, né, a um clube de nome, né, e também de muita história, com todo respeito ao Crystal Palace, né, que é um grande clube europeu também, né. Então, né, o Matheus França, né, não seguirá no Vasco, né, e ele não tem questionamentos, não tem dúvidas, né. O torcedor já não aguenta mais ver o Matheus França, porque as atuações dele são péssimas, erros grotescos assim, né, que ele erra com uma facilidade danada, tá? A pessoa até questiona como que ele está no Crystal Palace, né? Mas aí é outro questionamento. A gente fala aqui sobre Vasco e não sobre abrangindo aí a outros clubes. Mas, né, fica aí o questionamento. Ele não teve nenhuma participação em gol, não fez gol, não deu assistência. E vamos ver, né? Até a Copa do Mundo, eu acho que o Vasco deve ter uns 5, 6 jogos por aí. Ou até mais, né, que isso. E aí a gente vê, né? Mas ele não seguirá no Vasco de qualquer forma, né? Mas ele pode melhorar os números dele marcando 1 ou 2 golzinhos, se ele tiver muita sorte, é claro. Ele não vem atuando pelo Vasco, então bem difícil que isso aconteça, valeu? Rapaziada, a próxima informação aí, né, é sobre o Lucas Ferreira, tá? Ele está aí no Shakhtar Donetsk, acho que é assim, um nome difícil também. O Vasco só quer contratar jogador com esse tipo de nome. Brincadeiras à parte, o Vasco segue monitorando o mercado, tá? O Renato Gaúcho, né, quando chegou ao comando da equipe, né, e nesses últimos jogos também, né, ele deixou bem claro que o elenco não é um elenco grande, não é um elenco que está muito competitivo. Claro que é um elenco competitivo, mas que falta jogadores. Ali o Vasco tem 2 jogadores da base compondo o seu elenco. Então, rapaziada, a gente precisa de reforços, né? O Vasco no início do ano fez uma limpa geral, né? E com essa limpa não chegou tantos reforços assim para suprir os tanto de jogadores que saíram. Então fica assim, né? Ficou faltando 2 jogadores ali que são completados
por garotos da base, né? E que o Renato Gaúcho também monitora. Mas o Vasco, né, já tentou sondar e dessa vez vai tentar mais uma vez o Lucas Ferreira, tá? O Vasco monitora a situação, né? Ele é cria das categorias de base do São Paulo. Foi vendido no ano passado por 10 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk. E ele tem 19 anos, rapaziada, e é um ponta direita. O Vasco monitora, né? Claro. E a gente fica nessa daí. Se o Vasco, né, ele tá de olho no mercado cada vez mais, tá? Mas o Vasco busca, né, ali reforços que venham por empréstimo. Então, se ele vier, ele virá por empréstimo e não por uma compra, tá? O Vasco, como eu disse, não tem verba para ficar comprando jogadores. O Vasco faz empréstimo, como fez com o Andrés Gomes, né? Você contrata o jogador por empréstimo, tá? E aí, quando chega no fim do empréstimo, o Vasco sempre coloca aquela opção de compra, né? Ou obrigação de compra. No caso ali, a gente vai pegar um exemplo, né? Que o Vasco se deu muito bem, que é no caso do Matheus França. Se o Vasco tivesse adquirido ele, né? Feito a compra do jogador, o Vasco hoje teria que arcar aí, né? Com o salário dele completo, né? E além disso, o Vasco teria que tentar vender ele, né? E ele não ia recuperar o valor que ele comprou pelo Matheus França. Então o Vasco se blinda disso também, né? De pegar jogadores por empréstimo e evitar que eles joguem mal. E aí o Vasco tenha que ficar com esse jogador, né? Que por empréstimo, acabou o empréstimo, você devolve pro clube, né? Que o emprestou, e aí o problema é deles lá, né? E então, um exemplo desse, claro, é o exemplo do Matheus França, tá? Que jogou muito mal pelo Vasco e agora que vai voltar ao Crystal Palace, tá? É menos um jogador pro Vasco pagar, né? Ali, né? Por mais que o Vasco não paga o salário dele todo, né? Mas o Vasco paga uma boa quantia ali junto ao Crystal Palace, valeu? Então vamos monitorar essa situação aí do Lucas Ferreira e qualquer informação eu trago para vocês. E rapaziada, a última informação, né? A última notícia desse vídeo é a seguinte: o Vasco, né, enfrenta hoje às 4 horas o Corinthians, tá bom? Valeu? E o Vasco, né? Eu vou passar aqui uma provável escalação do clube, né? Do Vasco, claro. Aqui a gente só dá informação sobre o Vasco, tá, rapaziada? Para deixar bem claro, não vou dar escalação de rival, nem provável, nem nada. Que é Vascão e acabou, filho. Então no gol deve ir Léo Jardim, Saldívia, Robert Renan. Na lateral, no gol Léo Jardim, na dupla de zaga Robert Renan e Saldívia. Lateral esquerda deve ir o Cuiabano e na lateral direita o Paulo Henrique. Na volância vai o Cauã Barros, né? Ali naquele meio de campo vai o Thiago Mendes e o Tietê. No ataque deve ir Andrés Gomes, Spinelli e o Rojas. Valeu, rapaziada. Então esse deve ser o time, né? DVD e Brenner no banco. Essa deve ser a provável escalação, né? Que o Vasco utilizou também nos últimos jogos, tá? O Spinelli, né, no último jogo fez 2 gols e é bem difícil dele não começar jogando hoje, tá? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou, fui e até o próximo vídeo. Tchau!